Como joga Igor Rabelo, novo jogador do Fluminense, mais um reforço agora para a defesa, para agregar nesse time do Renato Gaúcho. Igor Rabelo é o personagem da vez aqui no Visão para Jogo. Eu sou o Matheus Santana e estou com o William Borges para a gente trazer o novo reforço do Fluminense aqui em pauta das nossas análises. O torcedor quer conhecer melhor o futebol dele, a gente está aqui para apresentar o jogador e dizer se agrega, se não agrega, se vem para ser titular ou se é uma composição de elenco. Aí eu quero saber de você, Will. Você já fez essa pergunta sabendo da minha resposta, né? Eu acho que é mais composição de elenco. O Fluminense faz a gente trabalhar bastante aqui, né? Recentemente a Costa, Moreno, contratações que trazem mais expectativa e até a análise eu acho que traz mais expectativa do que o próprio Igor Rabelo, que é um jogador que está no habitual do brasileiro aqui, que a gente está acompanhando mais, mas acho que composição de elenco. Entendendo que o Flu recentemente teve uma lesão do Thiago Silva, por mais que seja uma lesão muscular, já é um jogador com certa idade e que vai precisar ser poupado em determinados momentos, ainda mais pela quantidade de competições que o Fluminense disputa. Ignácio machucou o joelho, tem que ver como é que vai voltar. Não é uma lesão tão séria assim, mas ao mesmo tempo também vai ficar um pouco de fora. Então você precisa trazer novas peças para você ter umas peças de reposição. Acho que o Igor Rabelo é uma peça de reposição, é mais alguém para agregar ao elenco, não para chegar e ser um titular. Você tem que ter essa profundidade de elenco. Você está falando de um time que joga Sul-Americana, Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, então você precisa, né, desse elenco recheado aí. E assim como... Desculpa, até... Vai lá. Teve o Mundial que desgastou muito fisicamente do elenco do Fluminense. Então Totalmente. Você pega, junta tudo, fica complicado. Com certeza. E assim como o Fluminense precisa reforçar o seu elenco, a gente precisa do apoio do torcedor do Fluminense, que sempre é muito bem-vindo aqui no canal. Como o Will falou, né? Vocês consomem muito o nosso conteúdo aqui, a gente fica muito feliz com isso. Então, cara, se inscreve aqui, acompanha a playlist do Fluminense, que tem muito conteúdo do Flusão para você maratonar. Deixa o teu like, compartilha esse vídeo. Se quiser ser um membro aqui do nosso canal também, é muito legal contar com o seu apoio. Bora para análise então, Will? Bora lá. Sem mais delongas, né? Falar um pouquinho da saída de bola dele? Trazendo para o contexto de construção de jogadas, é um zagueiro que não é muito construtor, tá? É um zagueiro que não se complica, que consegue achar uma bola ou outra, mas assim, não é aquele, por exemplo, um Thiago Silva, é que também eu tô falando de outro patamar, outra régua. Consegue ligar boas bolas longas, enfim, tem uma saída em três, muitas vezes. Simples com os pés. Simples com os pés. Não se complica, mas também não é aquele cara que vai achar um passe diferente. Exatamente. A gente percebe aqui até uma linha em 3, um 3-2-5, né? Percebe 3-2-5. Então o Fluminense muitas vezes faz esse esquema numa construção de jogadas. Então a gente percebe que ele pode fazer essa saída em 3 ali como quase um líbero. Tanto por dentro quanto pela direita, né? O preferencial ali. Até mais por dentro, porque não é um jogador tão veloz assim, não é um jogador tão rápido. Mas ele consegue fazer... Assim, o famoso não se complica. Consegue ligar bons passes, enfim. Mas se tiver muito apertado, vai dar o chutão. Vai fazer o simples. Mas muitas vezes o chutão direcionado também. Aqui, mais uma vez, praticamente uma saída em 3. E aqui ele consegue ligar uma bola longa interessante no lado direito ali, abrindo o campo. Então você pensa, o Fluminense tem muitas vezes o Samuel Xavier espetado, atacando. O Serna tem ido muito bem dos dois lados. Então você veja que às vezes tem um cenário positivo. Agora, trazendo para um contexto defensivo, não na construção. Bem rebatedor, tá? Não se complica, rebate muita bola. Seja com o pé ou com a cabeça, ele rebate e afasta o perigo muitas vezes. Ele é aquele cara, Will, que não se importa de sair de uma maneira que seja produtiva para o time. Ele quer afastar o perigo. Se livrar. Até vou deixar rolando aqui. Bola, né? Vou deixar rolando enquanto isso. São vários lances assim, Isso. Né? Aqui até não é... Vai ter mais lances de rebater, mas aqui é um lance que eu iria chamar a atenção. Bruno Henrique, que é um jogador rápido. A gente sabe que o Bruno Henrique é um jogador leve. Muitas vezes bota a bola na frente e consegue levar vantagem sobre os defensores. Até vou voltar o lance aqui. Tudo bem que existia uma cobertura, mas a gente vê o Bruno Henrique de frente com ele, olho no olho ali, né? E ele consegue fazer um bonito bote ali e ainda sai jogando com qualidade, tá? Consegue achar o passe e a jogada continua pro Galo para sair dessa pressão. Essa foi legal, tá? Foi boa, foi um lance interessante. Trazendo novamente com um texto de rebater e, além disso, em posição física. Posição física no jogo aéreo, até cabeceia junto com ele aqui. Cabeceia, a bola volta, rebate. Então ele tem essa posição física, é um jogador alto, tem 1,90 de altura, então o jogo aéreo é bom, tá? Muito pro jogo aéreo depende também do bom posicionamento. Isso ele tem, tá? Tem. Ele é um cara que se posiciona bem, como vocês vão ver nos lances que a gente vai tocar aqui. Até se posiciona bem porque não é rápido. Então um zagueiro que não tem tanta velocidade, se ele não tiver um mínimo de posicionamento, ele sofre. Vamos lá, vamos continuar aqui trazendo mais para o contexto do jogo aéreo e posicionamento, como você citou. Ele se torna meio que um dono da área, ele é o xerife da área ali e afasta muitas vezes o perigo. Outra questão que eu queria chamar a atenção, eu vi o Lianco no lance, o Fluminense hoje necessita de um zagueiro que jogue pelos dois lados. Um zagueiro que jogue tanto pela direita quanto pela esquerda para você suprir. Hoje está jogando, por exemplo, Manuel e Freitas. Então, um zagueiro que consiga atuar dos dois lados é interessante, porque eu vi ele jogando com o Lianco, como já jogou com o Júnior Alonso também. Exatamente. Então ele consegue jogar dos dois lados. E aqui a gente está trazendo para um cenário dele no jogo aéreo. Aqui, inclusive, ofensivo.
Jogo aéreo onde ele ganha em cima. Então, no jogo aéreo ofensivo e defensivo, ele consegue agregar. Até vamos trazer para um outro contexto agora, que esse eu achei interessante, tá? Agora a gente vai entrar no contexto de saltar a linha e ter a leitura de jogada. É muito difícil para um jogador saltar a linha quando você não tem velocidade. Então, você tem que ter a leitura exata. E é o que eu quero destacar aqui. Você veja que ele não está na linha defensiva do Galo aqui. Ele já está um pouco exposto nesse momento. Porque ele percebe que o jogador tem espaço, está carregando muito. Ele salta essa linha, só que a partir do momento que você salta a linha, você tem que ir para ganhar. Ele consegue fazer a leitura certa e interceptar o passe. Mais uma vez, você percebe que até bem alta a linha que ele veio. Naquele lance ainda era mais na parte defensiva. Ele salta completamente para frente no meio campo a linha e esse bote tem que ser certeiro, senão você abre uma avenida nas tuas costas. Ele tem uma boa leitura aqui. Tem que interceptar, né? Tem que sair para decidir, né? Isso que você falou. Mais uma vez aqui agora não numa linha tão alta, mas tendo uma interceptação, enfim, fazendo a roubada de bola. Então a gente percebe que ele tem uma boa leitura. Ali foi até uma questão de leitura pura. Isso, não é nem de saltar a linha, né? Mas, mais uma vez, tem um lance parecido aqui. Aqui é até interessante que é engraçado porque por ser um jogador mais lento, às vezes não tem a confiança. Agora eu vou soltar ali. Ele poderia ter dado esse bote aqui, mas acho que talvez pensou melhor, evitou o bote com a perna direita, esperou o jogador decidir e tomou a bola na boa. E foi inteligente ali, né? Foi, e conseguiu efetuar o corte. Mas esse lance é legal, tá? Porque primeiro ele fecha o passe, espaço não acontece, depois ele salta, né? Porque o Dudu tá procurando uma opção ali, né, na frente. E ele tá aqui fechando o espaço. Porque se ele não tá ali, essa bola entra. E o jogador puxou para cá, né? Então ele acompanhou para a possibilidade. Como o defensor do Galo ali foi batido, ele teve que saltar um pouco essa linha e vir de frente pro Dudu, que é um jogador muito mais leve, muito mais rápido que ele. Fez um bom corte e só um parênteses aqui, atuando pela esquerda, tá? Isso que você falou. Ele atua pode pelos dois lados. Pode. E eu acho que a esquerda do Fluminense hoje, o Freitas, minha opinião, o Freitas não é tão seguro quanto o Ignacio e Thiago Silva. Pelo menos a minha opinião, vendo as partidas. Então você tendo um zagueiro que pode substituir. Contra o América de Cali mesmo. Achei que o Freitas falhou no gol pela esquerda ali. Achei que as principais jogadas do América de Cali saíram pela direita. Então você tendo mais uma sombrinha, você tendo mais uma opção. Até porque o Manuel, que agora tem sido titular, é um jogador que fazia tempo que não jogava. É um jogador que teve problemas, se não me engano, com doping, enfim, não lembro agora exatamente, mas ficou um bom tempo sem jogar e até voltar e pegar o ritmo também já tem. Confesso que eu tinha até esquecido do Manuel, tá? Manuel estava no elenco do Fluminense. Tá falando de Ignacio, Thiago Silva, Freitas, enfim. É que tem o Thiago Santos também que pode atuar por ali, né? O Thiago Santos também que pode fazer essa função, né? Então você tem várias opções. Mas o Thiago Santos também não me parece um cara que passa essa segurança, né? Diferente do Igor Rabelo, se chegar como uma composição de elenco, é aquilo que você falou, é uma sombra bem interessante. É uma sombra. Acho que vem para ser banco, mas é uma sombra. Nesse momento, talvez titular por conta da necessidade. Vamos lá, continuando o lance, ele saltando novamente, ele indo por embate agora, né? A gente quer trazer, e esse até ele perdeu, tá? A gente percebe que no primeiro lance ele ganha, porque aqui a gente também traz situações que o jogador percebe que ele ganhou. Que pode acontecer. Pode acontecer. Ele ganhou no primeiro duelo, no segundo ele estava meio atrasado ali e o time adversário vai ter vantagem e sair. E daí é o que eu falo dele saltar essa linha e deixar exposta. Não é um jogador rápido, ficou para trás ali. Ficou completamente para trás, a jogada prosseguiu e ele não vai conseguir se recuperar a tempo. Precisa que o time consiga fazer esse encaixe. Aqui é uma interceptação, saltou de novo, né? É isso que eu queria citar. E aqui dá certo. Né? Mas perceba, ó, tem uma linha aqui formada, ele salta para dar esse bote até porque o jogador estava com espaço ali. E daqui ó, é uma perseguição legal, né? Porque se for ver, ele até toma... Deixa rolar aqui. Toma o drible e dá o carrinho. Ele né? toma o drible no primeiro, o jogador consegue ir para a direita, mas ele continua na perseguição e até por ser alto, ter uma perna larga, consegue fazer o corte, e o Galo rouba essa bola e continua jogando. Trazendo para um contexto de imposição física, jogo aéreo, como a gente falou, um jogador alto. Esse é um duelo bem direto ali, né? Ele e o Bruno Henrique nessa partida. E a gente quer também trazer um contexto recente de uma partida decisiva da Copa do Brasil em que ele foi titular. Tudo bem, não vinha sendo titular no Galo nos últimos anos, né? Chegou com muita pompa, chegou como jogador a nível de seleção brasileira, mas faz alguns anos... Se puder abrir para a gente, meu querido, chegou há alguns anos que ele não vem sendo titular, que vem sendo mais uma opção no Galo, mas chegou com muita pompa. Era jogador de seleção brasileira, foi caríssimo para o Galo, inclusive. Então, até por isso, eu acho que tem um salário caro para o Fluminense. Até não vi essa questão aí, mas acho que tem um salário caro. E um parêntese rápido, né? Você falando do histórico dele, ele é um cara que passou pela base do Fluminense, né? Também. Até o Sub-17, ele era jogador do Fluminense. Depois foi para o Botafogo. É um jogador com 30 anos que pouquíssimo rodou, se você for ver. Ele foi para o Botafogo, surgiu, né? Na base do Botafogo, surgiu no Botafogo. Foi emprestado para o Náutico, teve certo destaque, voltou para o Botafogo e daí se consolidou como um zagueiro de prateleira, foi para o Galo e agora é a negociação para o Fluminense. Você veja, 30 anos, pouquíssimas negociações. Muita estabilidade. Muita estabilidade nos clubes em que passa. Agora, trazendo o que a gente falou, o contexto do jogo aéreo, essa reta final aqui é o jogo aéreo dele, tanto ofensivo quanto defensivo. Primeiros duelos
defensivos, onde ele se impõe. Ele tem 1,90, é um jogador forte fisicamente. 1,90 se impõe bem. É o que eu falei. Que boa leitura. Aí até não é nem jogo aéreo, né? É uma boa leitura para. E daí ele não se complica aqui, ó, consegue fazer o passe certinho na esquerda. O que eu quis dizer do 1,90, que ele tem muita imposição física, e ele compensa essa lentidão, digamos, porque ele ganha muitos duelos, principalmente na parte de cima. É uma sequência de leitura dele, conseguindo fazer o corte bem posicionado. Ataca bem. E rebate tá nem aí. Aqui, a gente deixa sempre pro final as duas cerejinhas do bolo, né? Os dois lances mais importantes aqui trazendo gols dele. Ele não tem tanta minutagem recentemente pelo Galo, então a gente traz 2 gols mais recentes dele. Vou até voltar. Falando da temporada mais artilheira da carreira dele, Will, esse dado a gente viu junto até antes do início do vídeo, né? Em 2018 ele fez 5 gols de cabeça. Assim, é um número bem interessante, mas ele não é aquele zagueiro artilheiro, né? Mas ele incomoda lá em cima. Mas ele incomoda. Ele briga e ele consegue se impor tanto na bola aérea defensiva quanto na ofensiva. E aqui a gente percebe um bololô grande, bem marcado, tudo. Tá bem no meio aqui, né? Consegue subir e fazer o gol pro Galo contra o Maringá. E o próximo, que é mais um gol dele, que é contra o Atlético Paranaense, acho que é no Brasileirão do ano passado. E também no bololô ali, No bololô, ele consegue ganhar. E você veja ele na disputa ali. Às vezes a bola do ano retrasado. Porque ano passado foi 1 a 0, torcida, né? E foi 1 a 0. Isso lembrei agora também quando eu falei, mas tá tudo certo. Mas assim, para finalizar sobre o Igor Rabelo, acho que é um zagueiro que chega para compor o elenco. Acho um zagueiro interessante. Até li na internet algumas críticas em relação a ele. Acho que se fosse para resolver os problemas, para ser aquele zagueiro que chega para ser titular absoluto, daí teria que ser pensado melhor. Mas para a situação do Fluminense, em que precisa de uma reposição, e tem Thiago Silva já com mais idade, lesionado, tem o Ignacio com uma lesão diferente, interessante. É uma movimentação boa. Até porque, assim, se fosse para resolver os problemas, um cara para chegar e ser titular do time, elevar o nível, o Fluminense até foi ventilado ao Nino, né? É um possível retorno do Nino. Não, daí é outra coisa. Aí seria outra coisa. Nino e Thiago Silva eu gostaria muito de ver. Cara, seria legal, hein? Mas assim, a gente entende que existem custos, são situações diferentes, mas seria outra prateleira. Mas pro torcedor entender a contratação que está sendo feita. Para nós aqui é uma contratação mais para compor elenco. Isso. E para o momento vai ser um cara que vai ajudar. E você veja, o Fluminense no Mundial se destacou, conseguiu jogar com 3 zagueiros. Pós-Mundial ficou muito difícil disso. Na sequência já, até o Renato preferiu não escalar 3 zagueiros na partida contra o Cruzeiro, enfim, na sequência, mas pós isso, não teve como. Você teve a lesão dos 2 jogadores, agora você não tem como escalar os 3 zagueiros, até porque você não tem peças para isso necessárias. Se você escalar Thiago Santos, Manuel e Freitas, você não vai ter banco, por exemplo, na zaga. Até porque o Renato não gosta de inventar muita coisa, né? Isso. Então, trazendo para o contexto de que você pode voltar muitas vezes a utilizar esse esquema com mais zagueiros no elenco, também se torna interessante. Para finalizar, Matheus, acho boa contratação, precisa entender o contexto. É um jogador para compor o grupo. Tô com você nessa e quero saber de você, torcedor do Fluminense, o que você acha dessa contratação? O que achou da nossa análise do Igor Rabelo? Já conhecia as características do jogador? Fala aqui nos comentários a tua expectativa. A gente fica muito feliz com o feedback de vocês, que nos ajuda a crescer cada vez mais. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo naquele grupo de WhatsApp para a galera conhecer o futebol do Igor Rabelo. E você sabe que aqui na OWTV você tem a melhor cobertura do Fluminense. Reforços, jogadores de destaque também, análise de partidas. Você já conhece aqui o nosso trabalho. Se você não conhece, está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva, tá? Para não perder nada, nenhum tipo de conteúdo. Grande abraço para você e eu te espero no próximo vídeo.